A sociedade mais avançada do mundo antigo não foi destruída por grandes exércitos, mas por rotas de comércio invisíveis e uma seca implacável. E se você acha que a vida na Roma antiga era sobre palácios de mármore branco e tranquilidade, saiba que a neurociência moderna acaba de provar que viver lá era um ataque brutal e constante ao cérebro humano. Por séculos, nós olhamos para a história através de uma lente muito romântica. Lemos sobre grandes generais, batalhas épicas, deuses de mármore e imperadores poderosos. Mas as pedras e os ossos estão começando a contar uma história completamente diferente. Hoje, nós não precisamos mais adivinhar o que aconteceu com essas civilizações. Nós temos a ciência forense. Nós temos análises químicas de solo, mapeamento de pólen antigo e modelos neurobiológicos. E o que estamos descobrindo é assustador. Estamos vendo que civilizações inteiras e superconectadas podem simplesmente desaparecer como um castelo de cartas. E estamos descobrindo como o cérebro humano foi forçado a se adaptar fisicamente para sobreviver à loucura das primeiras grandes cidades. Pense neste vídeo como uma investigação de cena de crime, mas a cena do crime é o mundo antigo inteiro, e as vítimas são milhões de pessoas que viveram, respiraram e entraram em colapso antes de nós. Imagine um mundo incrivelmente parecido com o nosso em termos de conexões. Estamos falando de mais de 3.000 anos atrás, na Idade do Bronze Tardia. Se você olhasse para o mapa do Mediterrâneo naquela época, veria os egípcios, os hititas, os micênicos na Grécia, os assírios e os babilônios. Todos eles estavam fazendo negócios. Eles mandavam cartas uns para os outros, casavam suas famílias reais, negociavam ouro, vinho, azeite e o mais importante de tudo, o bronze. Eles tinham uma economia globalizada. Se uma colheita falhasse no Egito, eles podiam comprar grãos de outro lugar. Se alguém precisasse de armas, importava os metais. Era um sistema que funcionou perfeitamente por séculos. A vida era boa. A arte estava florescendo. As cidades eram enormes e ricas. E então, quase da noite para o dia, tudo acabou. Em um espaço de tempo muito curto, por volta de 1177 a.C., quase todas as grandes cidades dessa região foram incendiadas, abandonadas ou destruídas. Impérios inteiros que duraram milênios viraram pó. As pessoas literalmente esqueceram como escrever. O comércio parou completamente. A humanidade entrou em uma idade das trevas que durou séculos. Por muito tempo, os historiadores culparam um grupo misterioso chamado de povos do mar. A história oficial dizia que esses piratas cruéis invadiram pelo oceano e queimaram tudo até o chão. Mas quando os cientistas modernos começaram a cavar a terra com tecnologia de ponta, eles descobriram que os povos do mar foram apenas o golpe final de um sistema que já estava apodrecendo por dentro. Como sabemos disso hoje? Nós olhamos para a sujeira. Literalmente. Arqueólogos forenses não olham apenas para potes de ouro. Eles olham para as cinzas e o pólen microscópico deixado para trás. Vamos começar com as camadas de cinzas. Quando você escava cidades antigas como Ugarit, na atual Síria, ou Micenas, na Grécia, você encontra uma linha preta e espessa no solo, exatamente na mesma época. Isso é terra carbonizada. Mas a química dessa terra nos diz algo fascinante. Nem todos os incêndios foram causados por tochas e guerras. Muitos deles têm as marcas de grandes terremotos. A região inteira sofreu o que os cientistas chamam de uma tempestade de terremotos. Uma série de tremores brutais que destruíram a infraestrutura de várias cidades ao longo de décadas. Mas terremotos sozinhos não destroem o mundo. As pessoas reconstroem. O que impediu a reconstrução foi algo muito pior. O clima. Os cientistas extraíram amostras do fundo de lagos antigos e analisaram grãos de pólen fossilizados. O pólen nos diz exatamente que tipo de plantas
cresciam em uma época específica. E o que o pólen do ano 1200 a.C. nos mostra é aterrorizante. As árvores e plantas que precisavam de muita água começaram a desaparecer. Em seu lugar, apenas plantas de deserto sobreviveram. Ao mesmo tempo, análises químicas de isótopos nos dentes e ossos das pessoas enterradas nessa época mostram sinais severos de desnutrição. Nós temos cartas de barro, assadas nos incêndios que destruíram os palácios, onde reis imploram por comida. Há uma carta de um rei hitita dizendo desesperadamente: "É uma questão de vida ou morte, não há grãos na minha terra." A ciência nos diz que houve uma mega seca que durou até 300 anos. Os rios secaram, as plantações morreram e a fome tomou conta de todos. E quando as pessoas estão com fome, elas se movem. Os famosos povos do mar não eram apenas monstros militares em busca de sangue. Muitos deles eram prováveis refugiados climáticos, famílias inteiras em barcos, desesperadas, fugindo da seca e atacando quem tivesse um pouco de pão. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça forense. Como tudo desmoronou tão rápido? A resposta está em como eles faziam suas ferramentas. A resposta está no bronze. Nós chamamos de Idade do Bronze por um motivo. Tudo, desde enxadas para plantar até espadas para lutar, era feito de bronze. Mas o bronze não é um metal natural que você encontra na terra. É uma liga metálica. Para fazer bronze, você precisa misturar cobre e estanho. O cobre era fácil de encontrar. Tinha muito na ilha de Chipre. Mas o estanho era o microchip do mundo antigo. Era raro, precioso e extremamente difícil de conseguir. A maior parte do estanho vinha do que hoje é o Afeganistão, ou até mesmo de lugares tão distantes quanto a Grã-Bretanha. Imagine as rotas de comércio. O estanho tinha que viajar milhares de quilômetros em carroças, navios e burros, passando por dezenas de reinos diferentes até chegar no Egito ou na Grécia. Era uma cadeia de suprimentos global altamente frágil. Quando a seca bateu, os governos locais começaram a falhar. Bandidos e refugiados tomaram as estradas. Os terremotos destruíram os portos. De repente, as caravanas de estanho pararam de chegar. E sem estanho, você não faz bronze. Sem bronze, você não consegue consertar suas ferramentas de agricultura para tentar plantar na terra seca. Você não consegue forjar armas para se defender dos invasores. O mundo deles era tão interconectado que a falha em um único lugar causou um efeito dominó catastrófico. Quando o rei de Ugarit caiu, o comerciante de Chipre faliu. Quando o comerciante de Chipre faliu, o faraó do Egito não recebeu seu metal. Foi uma falha sistêmica completa. Eles eram espertos demais, complexos demais e dependentes demais uns dos outros. Quando o clima apertou o botão de pausa, a máquina inteira explodiu. Esse é o aviso silencioso da Idade do Bronze. Sociedades avançadas não colapsam de fora para dentro. Elas colapsam quando suas dependências invisíveis se quebram. A humanidade, claro, sobreviveu a essa Idade das Trevas e começou a construir de novo. Séculos depois, não apenas reconstruímos o comércio, mas criamos algo ainda maior e mais complexo: as megaprópolis. E nenhuma cidade do mundo antigo foi tão grandiosa ou tão brutal quanto Roma. Quando pensamos em Roma, vemos o Coliseu, aquedutos perfeitinhos, o Fórum Romano e pessoas caminhando calmamente com togas limpas. Mas a neuroarqueologia está pegando essa imagem de Hollywood e jogando no lixo. A neuroarqueologia é um campo fascinante e totalmente novo. Ela mistura a escavação arqueológica clássica com a neurociência moderna. Os cientistas estão pegando os dados físicos de como as ruas de Roma eram construídas, cruzando contextos históricos e modelando como o cérebro humano reagiria a esse ambiente usando o que sabemos sobre sinapses, estresse e sobrecarga sensorial. Eles estão reconstruindo a paisagem sensorial de Roma. Não o que as pessoas viam, mas o que elas cheiravam, ouviam
e sentiam na pele, e a conclusão é que Roma não era um paraíso civilizado, era um moedor de carne neurológico. Vamos começar pelo som. Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes amontoados em um espaço muito pequeno, cheio de prédios altos e ruelas estreitas de pedra. A acústica era horrível. O som não tinha para onde escapar. Ele batia nas paredes de tijolo e ecoava infinitamente. Para piorar, havia um problema logístico. Como as ruas ficavam insuportavelmente lotadas de pedestres e bancas de comércio durante o dia, Júlio César passou uma lei proibindo carroças de transporte de circularem nas primeiras horas do dia. O resultado? Todas as entregas pesadas da cidade, toda a madeira, pedra, comida e barris de vinho tinham que ser transportadas à noite. Imagine o cenário. Você está tentando dormir. Suas janelas não têm vidro, apenas venezianas de madeira que não bloqueiam som nenhum. E do lado de fora, nas ruas de pedra irregular, milhares de carroças com rodas revestidas de ferro estão passando a noite inteira. O barulho de metal batendo contra a pedra, chicotes estalando, mulas zurrando e condutores gritando, não parava. O poeta romano Juvenal escreveu que a insônia causa mais mortes em Roma do que as doenças. Ele disse que o barulho das carroças nas curvas estreitas acordaria até os mortos. Neurobiologicamente falando, isso é devastador. Hoje, os mapeamentos cerebrais nos mostram que a exposição contínua a níveis altos de ruído noturno impede o cérebro de entrar no sono profundo e restaurador. Sua amígdala, o centro de medo do seu cérebro, continua disparando mesmo enquanto você dorme. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, disparam. Os romanos viviam em um estado crônico de privação de sono e hipervigilância. Seus cérebros estavam constantemente no modo de lutar ou fugir. E se o barulho já deixava as pessoas à beira de um colapso nervoso, o cheiro terminava o serviço. Quando os cientistas mapeiam os dados olfativos da Roma antiga, os resultados causam náuseas até nos pesquisadores. As ruas de Roma eram um campo de batalha de odores extremos. Primeiro, havia a falta de saneamento para a maioria. Sim, eles tinham banhos públicos, e os ricos tinham água encanada. Mas os prédios de apartamentos onde a massa pobre morava, chamados de insulae, não tinham encanamento. As pessoas literalmente esvaziavam seus penicos pelas janelas, direto nas ruas. Em cima disso, adicione o cheiro dos matadouros no meio da cidade, sangue escorrendo nas valetas expostas ao sol do Mediterrâneo. E o cheiro mais dominante de todos, o garum. Garum era a maionese, ou o ketchup do mundo romano. Eles colocavam isso em tudo. Era um molho de peixe feito de tripas e restos de peixes que eram deixados fermentando, ou melhor, apodrecendo no sol quente por meses. O cheiro de uma fábrica de garum era tão forte e insuportável que havia leis proibindo a produção muito perto de certas áreas residenciais. Mas o cheiro estava em todo lugar. No hálito das pessoas, nas roupas, grudado nas paredes. Para combater esse esgoto a céu aberto, os romanos ricos apelavam para o outro extremo sensorial. Eles queimavam incensos pesadíssimos, resinas de árvores importadas do Oriente Médio, perfumes fortíssimos à base de rosas e óleos de oliva pesados. E nos templos, carcaças de animais eram queimadas aos deuses todos os dias. A neurociência do olfato nos diz que o cheiro está diretamente ligado ao hipocampo, a parte do cérebro que lida com memórias e emoções. O choque diário entre o cheiro de fezes, carne podre, molho de peixe fermentado, perfumes caros e fumaça de sacrifício não era apenas desagradável. Exigia uma energia mental gigantesca para filtrar tudo isso. O cérebro romano teve que passar por uma habituação olfativa brutal. Para não ficarem enjoados o dia todo, seus cérebros literalmente desligavam parte de sua percepção sensorial. Eles ficavam entorpecidos apenas para conseguir andar até a padaria. O que a neuroarqueologia nos revela
é que viver em uma cidade superlotada na antiguidade exigia que o cérebro se adaptasse através do que os especialistas chamam de atrito urbano. Não havia espaço pessoal. Você estava sempre empurrando pessoas. As ruas eram escuras e perigosas à noite. O barulho rasgava seus nervos e os cheiros o bombardeavam. A taxa de violência, a ansiedade constante com o fogo em apartamentos de madeira apertados e a competição por espaço forçavam as sinapses do cérebro a se reconfigurarem. Ao cruzar a estratigrafia, as camadas de lixo e ruas antigas, com os mapeamentos sinápticos modernos, entendemos que o cidadão romano comum não era muito diferente de alguém que vive hoje no centro de Nova York, Mumbai ou São Paulo, mas sem a anestesia dos nossos confortos modernos. Não havia ar-condicionado. Não havia fones de ouvido com cancelamento de ruído. Não havia coleta de lixo diária. Você não podia simplesmente fechar a porta e fugir do mundo. O cérebro romano era forjado no estresse profundo e na resiliência extrema. Eles transformaram dados históricos em um modelo neurobiológico que nos mostra uma verdade simples e nua. A civilização tem um preço pesado para o animal humano. A urbanidade cobra pedágio no corpo físico. O que essas duas investigações de ciência forense nos mostram hoje? Elas puxam a cortina sobre o quão frágeis nós realmente somos. Quando olhamos para a Idade do Bronze através da terra carbonizada e do isótopo dos ossos, vemos uma sociedade inteira que desmoronou não por causa de um grande inimigo, mas porque o clima mudou e a cadeia de suprimentos de estanho falhou. Uma dependência invisível foi cortada e tudo se apagou. Quando olhamos para as ruas de Roma através da neuroarqueologia moderna, não vemos imperadores divinos, mas seres humanos lutando contra a ansiedade esmagadora, os níveis altíssimos de cortisol e a sobrecarga de seus sentidos. Nós somos exatamente como eles. O mundo de hoje é apenas a Idade do Bronze, com internet em vez de rotas de estanho. E as nossas cidades de hoje são apenas a Roma antiga, com carros em vez de carroças de ferro. Nossos cérebros ainda são os mesmos, tentando filtrar o excesso de informações, o barulho e o estresse da vida em sociedade. A ciência histórica não está apenas escavando o passado. Ela está colocando um espelho direto na nossa cara, nos alertando sobre as fragilidades invisíveis que sustentam a nossa vida confortável de hoje. Se você acha que o colapso do mundo antigo foi assustador, clique neste vídeo aqui na tela para ver o que a ciência diz sobre como a nossa internet e energia modernas podem sumir de vez em questão de horas. Um abraço e até o próximo vídeo.